Fala concurseiro, fala concurseira! Hoje vamos para mais uma viagem no tempo, na melhor disciplina que tem, que é a disciplina de Geo História de Goiás, claro, fala aí, fala a verdade, se não é a melhor disciplina que tem. E hoje, nessa viagem no tempo, sem mais delongas, vamos falar o que na aula de hoje? Vamos lá! Na aula de hoje nós vamos falar sobre o declínio da mineração e avanço da pecuária, tá? Nós devemos lembrar que nós temos um esquema, temos um arquétipo na nossa cabeça, e esse arquétipo é um arquétipo da mineração. O que eu poderia falar sobre o arquétipo da mineração? Eu posso falar que a mineração antes de mais nada, essa mineração, tá? Essa mineração, ela ocorreu no século XVIII, tá? Essa mineração, ela está relacionada a um processo de ocupação do território. Essa mineração está relacionada ao trabalho escravo negro. São todas características relacionadas à mineração. O ouro de Goiás era um ouro de aluvião, né? E Goiás surge em função do ouro. O ouro foi fundamental para que Goiás surgisse, para que ele emergisse de uma região, de um sertão bravo, para uma região urbanizada aos poucos. E essa urbanização se deu inicialmente por meio de arraiais, né? O Arraial de Santa Ana, outros arraiais foram surgindo em volta do Arraial de Santa Ana, como o Arraial de Ouro Fino, o Arraial de Anta, tá? Esses arraiais foram crescendo, se tornaram uma vila chamada Vila Boa de Goiás. Essa Vila Boa de Goiás, ela se tornou uma capitania independente em 1749, tendo como seu primeiro governador Dom Marcos de Noronha, conhecido como Conde de Arcos. Beleza? Esse esquema relacionado ao ouro, né? Essa vinda para o interior do Brasil através do ouro e através de um grande sistema de impostos, devemos lembrar que nós temos vários impostos cobrados nesse período, como, por exemplo, a derrama, né, que era o quinto, né? A derrama não chegou a ser executada, mas o quinto era um imposto muito forte, né? É cobrado 20%. Além do quinto, nós podemos falar do imposto de captação sobre a cada cabeça de escravos, o dízimo, tá certo? Entre outros impostos. E a derrama, tá certo? Seria o fim da picada, não chegou a acontecer por conta da Inconfidência Mineira, beleza? Então, esse arquétipo, esse esquema, tá certo, da mineração, vai ter um problema. Que problema, professor? Me fala, professor, que problema é esse? Esse problema, pessoal, acontece porque, segundo Luiz Palacin, que é a nossa referência de historiador em Goiás, né? Nosso padre Luiz Palacin, ele dizia, olha, o ouro em Goiás, ele foi uma febre e uma grande sonegação. A sonegação, nós devemos lembrar que, em função da grande quantidade de impostos, nós tínhamos muita sonegação, né? E aí nós temos a imagem do Santo do Paúco, onde as pessoas escondiam lá, escondiam metais preciosos dentro do santo, né? Que é uma imagem religiosa para fugir do fisco, da fiscalização, né? Mas por que uma febre? Porque o ouro em Goiás, pessoal, durou menos de 100 anos. O ouro de Goiás, esse ouro de aluvião, era facilmente encontrado. Ele durou menos de 100 anos e, por durar menos de 100 anos, ele acabou com rapidez, teve a sua culminância, né? O seu auge em 1750, depois começou a declinar. E aí eu faço uma pergunta para você que está me ouvindo, tá? Eu quero saber de você o seguinte, o que vai acontecer quando esse ouro acabar, hein? Que problema, hein? O que vai acontecer quando esse ouro acabar? O ouro foi responsável por surgir Goiás. Quando esse ouro acabar, o que vai acontecer, hein? Saberia me dizer essa resposta? Fica mais um pouquinho aqui que a gente vai falar sobre isso, beleza? Então, olha só que legal, ó.
Então, essa ideia da mineração, tá? Essa ideia da mineração que nós acabamos de comentar aqui, nós vamos ter um problema, né? Que é o ouro vai acabar, né? O ouro é finito, esse ouro de aluvião. E aí, professor, o que que vai ser da gente sem esse ouro? Pois é. Aí eu vou dizer para você o seguinte: você tá vendo essa imagem aqui ao lado, ó? Essa imagem que eu tô colocando aqui ao lado, ó, do carro de boi. Essa imagem aqui, pessoal, é uma imagem incrível, porque essa imagem retrata muito da realidade de Goiás. O carro de boi. O carro de boi, ele mostra a importância da pecuária. Então, olha só que legal, ó. A pecuária, tá? A pecuária vai se tornar uma excelente alternativa. Ó, que legal. A pecuária vai ser uma ótima alternativa. Professor, mas por que que a pecuária vai ser uma boa alternativa? Gente, nós temos diversos motivos para a pecuária ser uma boa alternativa. Entre esses motivos, eu poderia destacar para você que a pecuária ela está relacionada ao mercado consumidor. Você pode comer a carne, tá certo? Do gado, você pode comercializar o couro, você pode comercializar esse gado não só em Goiás, mas também no centro-sul do país, como por exemplo em Minas, como por exemplo em São Paulo, Rio de Janeiro, tá? Esse gado, pessoal, ele também auxilia, tá certo? Em puxar, ele tem sua motricidade, olha lá, ó, ele puxa, tá certo? A carroça. O gado não precisa de estradas pavimentadas, né? Ele pode, como a agricultura necessita, ele pode andar no meio da mata. E o gado, ele pode utilizar de mão de obra livre, diferente da mineração. Utilizava o tráfico negreiro, a mão de obra negra. A pecuária não necessitava dessa situação. A pecuária, ela pode utilizar a mão de obra livre, a pecuária utilizava a meação. O que é a meação? O tropeiro, que é a mão de obra livre, tá certo? Ele cria o gado e quando o gado tem sua prole, os bezerros, metade dos bezerros são daquele tropeiro, tá certo? Então, aqui nós estamos numa mudança. Nós temos uma mudança de ciclo econômico. Nós temos uma mudança de ciclo econômico. Olha que legal, hein? E, logicamente, nós temos várias festas religiosas, nós temos várias ligações culturais aí com o carro de boi, beleza? Olha que legal. Vamos dar continuidade? Vamos lá? Então, desde 1778, a produção bruta das minas de Goiás começou a declinar progressivamente, tá? Então, progressivamente ela declina, tá? Como eu falei, o auge foi em 1750 e depois começa a declinar. Em consequência da escassez dos metais mais conhecidos, da ausência de novas descobertas e do decréscimo progressivo do rendimento por escravo, tá? O escravo também se torna cada vez mais escasso e cada vez mais caro, tá? O último grande achado mineratório em Goiás deu-se na cidade de Anicuns, em 1809, no sul da capitania, tá? Então, já que Anicuns já seria o final dessa mineração, né? Essa mineração que foi muito importante porque essa mineração ela era heterogênea, tá? Ela era irregular. Onde se achava ouro, as pessoas iam loucamente para lá, né? Afinal de contas, atrás dessa mineração era necessário uma casa de impostos, era necessário ferramentas, alimentação, uma igreja, tá certo? Um prostíbulo, um bar, e toda a civilidade vai aparecendo a partir de então, né? Então, progressivamente, essa mineração ela vai acabando, ela vai se tornando escassa. E essa escassez se dá pela ausência de novas descobertas, tá? Essa ausência de novas descobertas, como está aqui, ela vai causando essa questão, ok? Os alimentos e todas as outras coisas necessárias para a vinda das capitanias da costa, as minas eram assim, uma espécie de colônia dentro da colônia, no dizer do historiador Luiz Palacim. Isso nos explica um pouco do desenvolvimento da lavoura e da pecuária em Goiás. Durante 50 primeiros anos, o sistema não se devia exclusivamente aos desejos e à política dos dirigentes.
era também decorrente da mentalidade do povo. Então ele dizia, olha que interessante aqui, ó, o nosso historiador Luiz Palacin, isso já foi alvo em prova, ele dizia, ó, as Minas eram uma espécie de colônia dentro da colônia. Então nós tínhamos uma colônia, tá? Que era a colônia portuguesa, e dentro da colônia portuguesa nós tínhamos outra colônia, que era a colônia de mineração, tá certo? Olha que interessante essa relação. É como se a capitania dentro da colônia fizesse colônias, tá? Lembrando que Goiás, por muito tempo, tá? Era um braço de São Paulo, né? Era um braço de São Vicente, tá? Então, por isso essa ideia aí de colônia dentro da colônia, né? Interessante esse ponto de vista aqui, beleza? A partir de 1775, com a mineração em franco declínio, né? Aqui em 75 nós temos um grande declínio, né? O primeiro-ministro de Portugal, Marquês de Pombal, toma diversas medidas para diversificar a economia do Brasil, sendo que várias delas vão afetar diretamente a capitania de Goiás. A primeira, como tentativa de estimular a produção, foi isentar de impostos, um período de 10 anos, os lavradores que fundassem em estabelecimentos agrícolas às margens dos rios. Então ele está aqui, ó, Marquês de Pombal incentivando a agricultura às margens dos rios, né? Por quê? Porque ele já está vislumbrando o declínio da mineração, tentando diversificar a economia. Entre os produtos beneficiários estavam o algodão, a cana-de-açúcar e o gado, né? No caso de Goiás, nós tínhamos a mineração e ela estava sendo progressivamente substituída pela pecuária. Devemos lembrar também, tá, que em 1750, Lisboa teve um grande terremoto, tá, destruiu a cidade de Lisboa. Isso deu uma demanda maior, tá certo, por riquezas das colônias, né, para poder sustentar a metrópole portuguesa, né? Fora o Tratado de Panos e Vinhos, né? O Tratado de Methuen entre Portugal e a Inglaterra, onde Portugal deveria comprar necessariamente os panos da Inglaterra e a Inglaterra comprar o vinho português, né? O que trouxe uma balança bem desfavorável para Portugal, um grande endividamento. Não é à toa que muitas pessoas dizem, né, que quem patrocinou a Revolução Industrial na Inglaterra foi o próprio Brasil, o ouro brasileiro, né? Aqui nesse mapa, tá? Esse mapa que está aqui em cima, ó, esse mapa que está aqui em cima mostra, tá certo, a questão da navegação. Essa parte da navegação é interessante porque aqui nós temos o Rio Araguaia, e o Rio Araguaia, ele por muito tempo ele teve proibição de navegação. Por quê? Porque as pessoas estavam escondendo o ouro dentro das embarcações. Olha que interessante. E para poder tentar impedir, tá certo, esse avanço, tentar impedir esse avanço da sonegação, impediram a navegação do Rio Araguaia, tá? Aqui a gente consegue ver, lembrando que nesse período, né, Goiás e Tocantins é uma coisa só, né? Goiás e Tocantins é tudo Goiás, né? Inclusive, antes de Goiás se tornar uma capitania independente, até o Mato Grosso fazia parte, tá? Então, Goiás era imenso, ok? Então, aqui a gente consegue ver a importância da navegação do Rio Araguaia, tá? E o Rio Tocantins aqui, dentro dessa lógica aqui da mineração também, né? E aqui está o nosso Marquês de Pombal, né? Sentado aqui, né? Aqui em cima aqui é o Marquês de Pombal, né? Muito tranquilo, né? Olha a cara dele na pintura, né? A cara serena dele, né? Mostrando aí, mostrando as embarcações, né? Olha só que carinha, né? Carinha feliz, né? Então, pessoal, aqui, ó. A segunda medida do Marquês de Pombal, em 1775, foi a criação do comércio do Grão-Pará e Maranhão para explorar a navegação e o comércio dos rios amazônicos, incluindo os rios Araguaia e Tocantins, né? O Marquês de Pombal também ordenou a criação dos chamados aldeamentos indígenas. Todas essas medidas fracassaram, né? A ideia dos aldeamentos indígenas, você também conseguir trazer os índios, né? Não através de uma escravização, porque os índios não deveriam ser escravizados, eles deveriam ser catequizados, mas você trazer esses índios para auxiliar aí no período de colonização. Mas devemos lembrar que também foram medidas que acabaram fracassando, tá? No comércio, né? O que trouxe um grande problema, tá certo? Para os períodos que vão suceder aí, sobretudo
já no século XIX, tá? E também está aí caminhando para a independência do Brasil, né? Relação de colonização, colonizadores e índios. Na época da descoberta, eram numerosas as tribos indígenas que viviam em Goiás, né? Nós tínhamos diversas tribos que viviam em Goiás aqui, cobrindo todo o seu território. Silvio e Souza, tá? O historiador Silvio e Souza enumeram em 1809 20 povos vivendo no território e afirmam que certamente deveriam haver outros isolados. São povos genuínos desse território e povos que foram migrando para cá, ok? Em meio aos povos que habitavam em Goiás, podemos citar os Goias, né, que deu o nome ao estado, né, o estado de Goiás, graças ao povo Goia, né, que usavam adornos de ouro lá e participaram daquela questão folclórica, onde o Bartolomeu Bueno da Silva, Anhanguera pai, jogou fogo na cachaça, né, e com medo de ter seus rios incendiados, os índios gritavam Anhanguera, Anhanguera, que na língua tupi é diabo velho ou diabo vermelho, né? Nós tínhamos também os caiapós, né? Os chavantes, os crixás, os araês, os canoeiros, né? Os apinagés, os capepuxis, o coroamirim, os temimbós, os xerentes. Lembrando que os canoeiros, tá? E também os canoeiros, eram povos aí, tá certo? Tupis, guaranis, que acabaram migrando aí pelo território goiano, justamente em função do avanço da colonização. Na medida que a colonização ia avançando ali na costa, esses povos iam indo para o interior do Brasil. E na medida que colonizadores foram aqui para Minas e para Goiás atrás de metais preciosos, eles acabaram também migrando para a região norte, né? Nós temos os apinagés, os capepuxis, os coroasmiris, os temimbós, os xerentes, os tapipapés, os carajás, né? Os índios carajás, muito importantes, né? Fazendo aqui uma alusão a eles, né? Principalmente ali no Rio Araguaia, tá? Uma grande importância dos índios carajás ali, mapeando a região, tá? Ajudando também no processo de colonização, né? Entre várias outras, né, vários outros povos. Também mostra o quê? Mostra uma heterogeneidade, tá? Uma heterogeneidade. Quer dizer, melhor ainda, né? Melhor ainda. Isso mostra que os índios, nós temos uma relação heterogênea, tá? Então, nós temos, a gente fala assim, os índios do Brasil, né? Os índios de Goiás, né? Mas nós temos uma grande quantidade de índios, de línguas, de dialetos, culturas diferentes. Isso é importante se notar. Alguns índios mais na região norte, mais ligadas aí à proximidade do rio Tocantins, né? Outros índios mais na região sul, né? Então, assim, nós temos uma grande heterogeneidade aí de matriz indígena, tá? E nós temos vários municípios que vão surgir através desses nomes indígenas, ok? E Goiás vai se mantendo aí até os dias atuais como, vamos dizer assim, um grande berço da civilização indígena, né? Muitos desses povos foram completamente extintos, nós não temos mais contato com eles, né? E outros fugiram mais remotamente para a região da floresta amazônica, como eu acabei de falar. Na medida em que a colonização avançava, eles iam também recuando, tá? Alguns iam se misturando e outros acabavam recuando, beleza? Em Goiás, a descoberta do ouro levou a disputas territoriais, né? Essa descoberta levou a grandes disputas. E essas disputas, logicamente, levou à fuga, né, como eu acabei de falar, de tribos indígenas do litoral no século XVII, tá? Quando buscaram refúgio no interior do país, em estados como Mato Grosso do Sul e Goiás. Na medida que a colonização estava participando ali, os índios iam
migrando, né? Quanto mais avançavam os bandeirantes paulistas, né, os bandeirantes nessas expedições particulares, mais provocavam migrações em massas de tribos indígenas, né? Né, hoje não, nem se usa mais esse termo tribo indígena, né? Se fala aí de povos autóctones, né? Levando-os a disputas pela terra e pela sobrevivência. Inclusive, pessoal, é importante notar, tá? É importante notar que até mesmo essa grande quantidade de povos indígenas, existiam até rivalidades entre eles, tá? Alguns deles até lutavam entre eles, na medida em que um povo ia migrando para uma região de outro povo, às vezes eles eram acolhidos, às vezes eles faziam parte, se uniam, ou às vezes eles entravam até mesmo em guerra. Isso aconteceu com o povo avacanoeiro várias vezes, né? Nós temos aí várias notícias aí de lutas entre a civilização dos carajás com os avacanoeiros, tá? Então, ou mesmo dos chavantes, né, que eram bastante agressivos, ok? Então, a gente não pode ver essa ideia de índio como se fosse uma coisa só, tá? Então, na verdade, eu preciso ver isso com uma certa particularidade, ok? Beleza? Bom, e a política, né? Como é que eu poderia falar em relação à política, né? A política das autoridades com os índios é totalmente oposta a esta guerra de extermínio. As instruções vindas de Lisboa aos governadores ordenavam. Quais eram essas instruções, né? Tentem primeiro todos os meios de suavidade e persuasão para reduzir os índios bravos a viver civilizados. Então, a ideia era civilizar esses índios, tá? O manifesto do homem bom, do homem branco, tá? Trazer civilidade para o índio que era atrasado. Esse índio precisava ser catequizado e esse índio precisava ser integrado à sociedade porque esse índio estava sem civilidade, né? Não se vestia adequadamente, não tinha bons modos, não sabia falar, não sabia ler nem escrever, né? E não se preocupavam em domar as armas. A divina providência não permitiu estender o poder dessa monarquia, dessas vastas regiões, para destruir ou reduzir à escravidão os naturais habitantes dela. Então não era interessante, como eu sempre falo, não era interessante você reduzir os índios a escravos, tá? Eles deveriam ser catequizados e salvos, diferente dos negros, que aí sim deveriam ser escravizados, beleza? Mas para trazer o conhecimento da religião e para mudar seus bárbaros costumes em outros humanos, os mais úteis para a sua própria conservação. Beleza? Então, mais uma vez, tá? Mais uma vez aqui, ó. O índio, tá? O índio, ele deve ser catequizado, ele não deve ser escravizado, tá? É lógico que quando você for responder algumas questões, você tem que tomar um pouco de cuidado com o examinador, tá? Mas existe uma tendência do examinador em colocar essa tendência. É lógico que quando eu falo do período bandeirantista, né, os bandeirantes tinham algumas práticas de apresamento, não escravização, mas apresar o índio, né, capturar ele e tentar convencer ele através de uma certa troca, ajudar o bandeirante a falar os melhores caminhos, a falar a língua daquele povo, a ajudar a fazer alguma coisa desse tipo, e caso o índio se recuse, ele até ficar preso, né? Mas, quando se iniciou o povoamento, a orientação da coroa, a orientação, tá certo, da Igreja Católica era de que era necessário que esse índio fosse salvo, né? Então, na verdade, eles não estavam aqui explorando o ouro, a colônia. Eles estavam aqui catequizando os índios, entendeu? Catequizando os índios, ok? Muito importante você ter em mente, tá? Muito importante você ter em mente que essa catequização, ela vai ter um grande custo, né? Vários índios vão acabar sendo mortos, vários índios vão ser mortos até pelas doenças, vão ser mortos por essa relação indígena ou até mesmo pelas guerras, né? Vamos lá, vamos voltar para o nosso material. E agora, tá? Aqui, aparece aqui em cima, ó,
a imagem do nosso amigo Dom João VI, tá? Rei de Portugal, né? Dom João VI vai aparecer na história do Brasil, é quando Napoleão vai querer invadir Portugal e ele vai vir botar o rabinho entre as pernas, pegar a família real e vir para o Rio de Janeiro, né? E aí vai ser um período em que a colônia brasileira vai ser meio que colônia e metrópole ao mesmo tempo. Olha que interessante, né? Na primeira metade do século XIX, era desolador o estado da capitania de Goiás. Por que desolador? Porque a mineração trouxe muito desenvolvimento e o fim dela trouxe uma certa, vamos dizer assim, uma certa instabilidade econômica, porque a pecuária não trazia os louros que o ouro trazia, né? Com a decadência, a população não só diminuiu, como despertou pelos sertões, né? Então a população ficou dispersa aí pelos sertões. Os arraiais desapareciam ou se arruinavam e a agropecuária estava circunscrita à produção de subsistência. Muita produção de subsistência, pouca exportação. Foi um período de dificuldade, tá? Foi um período de muita dificuldade para Goiás, ok? E quando eu falo na vinda da família real, né, esse cara que está aqui em cima, aqui, ó, que veio correndo aí do Napoleão, ele veio em 1808, tá? Então, 1808 tem a vinda da família real para o Brasil e ao vir, né, o Brasil acabou sendo beneficiado por essa questão geopolítica. Por quê? Porque eles trouxeram o Banco do Brasil, Biblioteca Nacional, trouxeram uma série de coisas nesse período. O Rio de Janeiro passou a ter um status de capital, né? A capital, ela até então era em Salvador, né? Ela começou, se deslocou para o Rio de Janeiro, tendo essa característica aí, beleza? Como medidas salvadoras, o príncipe Dom João VI, assim que chegou no Brasil em 1808, passou a incentivar a agricultura. Por que que ele incentivou a agricultura? Porque ele já estava com medo do declínio da mineração, principalmente em Minas Gerais, né? E Goiás também. A pecuária, o comércio e a navegação dos rios. Então, era necessário essa navegação dos rios, esse empoderamento por via da navegação dos rios. No caso, em Goiás, principalmente, tá certo, o rio Araguaia e o rio Tocantins. Várias medidas foram anunciadas, mas a maioria nunca saiu do papel. Foi concedida a isenção de impostos pelo período de 10 anos aos lavradores que na margem dos rios Tocantins, Araguaia e Maranhão fundassem estabelecimentos agrícolas, tá? Vira e mexe, isso cai em prova, perguntando sobre essa questão. Então, esse incentivo da coroa portuguesa à agricultura, principalmente às margens do rio, até com incentivos fiscais, né? 10 anos, né, de isenção de impostos para tentar diversificar a economia, beleza? Foi dada ênfase à catequese dos índios para aculturá-los, né? A aculturação dos índios, né? Por meio da catequese, né? Convertendo esses índios à Igreja Católica e aproveitando-os com a mão de obra da agricultura. Lembrando que na pecuária a gente consegue o famoso charqueado. O charqueado era aquela carne salgada, beleza? A carne salgada, até porque nessa época nós não temos, né, a energia elétrica, né, a geladeira, então você salgava a carne e facilitava. Criaram-se presídios às margens dos rios com o seguinte objetivo: proteger o comércio, auxiliar a navegação e aproveitar o trabalho dos nativos para o cultivo de terra. Esses presídios aqui não é um presídio de pessoas, né? Na verdade era uma espécie de um interposto comercial, né? Um comércio para poder auxiliar aí no reparo de embarcações e tudo mais. Okay? Então nós vamos vendo como Goiás vai modificando, tá? Aquela economia mineradora vai se modificando para uma economia de pecuária, vai vindo a família real, e ao vir a família real, nós vamos tendo essas características aí. Então perceba, né? Perceba como vai modificando o espaço. O espaço goiano vai se modificando. Tá? Inicialmente foi através do ouro. Esse ouro depois ele acabou migrando para um processo esse ouro vai acabando e vai modificando o espaço. Então vai percebendo aí
como o espaço vai modificando, ele vai aumentando pessoas, ele vai esvaziando em função do fim do ouro. Nós vamos ter aí o incentivo da família real, tanto do Marquês de Pombal e depois do Dom João VI, para tentar diversificar a economia, tentar trazer a agricultura, incentivando a navegação dos rios e tudo mais, para você tentar combater esse período que foi tão difícil, o fim da mineração, né? O fim da mineração para Goiás, pessoal, foi um período traumático, certo? Período traumático e complicado, ok? Um grande abraço.